Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do nosso querido Papa São João Paulo II. É um documento que você que está acompanhando aí, está percebendo que é um documento moral. É sobre a moral cristã, a moral que Jesus trouxe, ou melhor, que o Pai deu, né, lá para Moisés no Monte Sinai, esta moral, quer dizer, que são os mandamentos, né, como que um homem, uma mulher, um homem de Deus, uma mulher de Deus deve proceder. Então aí está. São as leis morais que o Senhor colocou no coração do homem, no coração da mulher. E nós estamos então aqui no segundo capítulo, que tem como título: Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Quer dizer, não vos conformeis com o mundo presente, não vos conformeis com a ideia do mundo, o que o mundo ensina, não é? Mas transformai-vos pelo Espírito, deixai o Espírito transformar você. Estamos nesse segundo capítulo. Nós encerramos o nosso último encontro, o subtítulo, que foi longo, A Liberdade e a Lei. E hoje nós vamos entrar num outro subtítulo, fazendo parte deste capítulo, não é? A Consciência e a Verdade. O santuário do homem. Então ele vai falar aqui sobre o santuário do homem. O que é o santuário do homem e o que ele entende, né, sobre consciência e verdade. Será que a consciência e a verdade são inimigas? Será que elas são amigas? Será que elas estão em oposição uma contra a outra? Ou uma quer ajudar a outra? Como que é isso? Como que vamos entender tudo isso? Bem, então ele inicia aqui no parágrafo 54. A relação que existe entre a liberdade do homem e a lei de Deus tem a sua sede viva no coração da pessoa, ou seja, na sua consciência moral. No coração da pessoa, quer dizer, quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo ao músculo que nós temos, né, que bombeia sangue para o corpo inteiro. Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes os profetas falam, os salmistas, Jesus, quantas vezes Jesus falou de coração? Mas, por exemplo, naquela passagem, agora não me lembro exatamente o versículo, mas ela está no Evangelho, em todos eles aí, em todos, de Mateus, Marcos, Lucas, aquela passagem que as pessoas dizem, né, a Jesus, mas os seus discípulos aí, eles estão comendo alimentos impuros. Quer dizer, então está sujando, né, o seu corpo. Aí Jesus responde, olha, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai do coração do homem é que o torna impuro. Então, quer dizer, o que é esse coração? Coração, na verdade, é a consciência, é o espírito humano, é a alma humana, são a capacidade de quem é o ser humano, de entender quem é esse ser humano, é o caráter humano. Então o que é o coração? É o que forma a pessoa, então não é o músculo. Coração é um sentido, vamos dizer assim, poético, de entender, e coração é o centro da pessoa, vamos dizer assim. Coração é o centro da pessoa, é o que tem de mais profundo, que é exatamente a alma, é o espírito, que é o que forma o ser humano, o caráter, como é aquela mulher, como é aquele homem, então é o que ele é. Então este coração. É do coração que saem as más ideias, as boas ideias. É do coração que sai o amor, que sai o ódio, que sai, que sente alegria, que sente tristeza. É desse coração que nós estamos falando, não é? Então é um sentido figurativo, não é? Sentido poético, não é o músculo, ok? Então vamos lá. Então a relação que existe entre a liberdade do homem e a lei de Deus tem a sua sede, quer dizer, ela está montada, ela está firmada no coração da pessoa, quer dizer, na consciência da pessoa.
No fundo da própria consciência, escreve o Concílio Vaticano II. O homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Então é uma lei que ele não colocou para si mesmo, mas ele sente, ele descobre, ele percebe que existe uma lei dentro dele, não criada por ele, mas que ele deve obedecer. Ele deve obedecer a essa lei. Bom, e que lei que é essa? Diz aqui o Santo Padre, é uma voz que sempre o está chamando ao amor do bem e fuga do mal. Soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faze isto, evita aquilo. Então é essa voz que fala. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. Então qual que é a lei que está no coração do homem, quer dizer, no interior do homem, na sua alma, no seu espírito? Que lei que é esta? Escrita pelo próprio Deus. Aí ele coloca aqui, é a sua dignidade. A sua dignidade está em obedecer a Deus, e por ela é que será julgado. Lembra, meu querido irmão, minha querida irmã, que há vários dias atrás aí, quando nós fomos entender um pouquinho sobre dignidade, nós conversamos um pouquinho sobre dignidade, vocês devem lembrar que foi ensinado que a nossa dignidade não é do que nós somos. Bem, aqui na Terra, sim. Aqui na Terra, os homens olham para o outro e dividem os homens e separam os homens no sentido do gênero humano, né, homem e mulher, pelo que eles são aqui na Terra. Então, quer dizer, uma pessoa que não tem estudo, vamos dizer assim, uma pessoa que não consegue um emprego por não ter uma formação escolar, então ele vai varrer ruas, vamos dizer assim. Então, na cabeça do ser humano, essa pessoa tem menos dignidade do que um doutor, do que um formado que fez uma universidade, tem um diploma. Então, na cabeça dos homens aqui na Terra, a dignidade vem do que a pessoa é. Entende? Mas essa não é a dignidade verdadeira. Essa dignidade é a dignidade que se usa aqui na Terra, não é? Mas essa não é a dignidade que vai fazer você ir para o céu ou não. Que vai fazer você ser um homem de Deus ou não, uma mulher de Deus ou não. Não é essa dignidade. A dignidade verdadeira, a dignidade real, a dignidade que te faz ser um homem, uma mulher diferente, é a que está no seu íntimo, no seu coração, é o que está dizendo aqui o Papa. Isso já foi ensinado. Essa dignidade é a quem você serve. Você serve ao pecado? Você serve ao erro? Você serve ao demônio? Então você tem uma dignidade de demônio. Entende? Agora, se você serve a Deus, se você ama o seu próximo, se você quer fazer o bem às pessoas, então você tem uma dignidade divina. Quer dizer, num outro ponto de vista, a dignidade vem daquele que está sentado no trono do seu coração. Quer dizer, aquele que ocupa o lugar do seu coração. Quem que está sentado ali? Bem, podem ter 3 pessoas sentadas. Ou você mesmo, é o dono de si próprio, é autossuficiente, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, também não precisa do demônio, vamos dizer assim. Então você é autossuficiente, não precisa de ninguém. Então você é dono de si próprio, então você está sentado dentro do trono do seu coração. Ok? Então, quer dizer, você mesmo é seu salvador, você mesmo é o seu libertador, você mesmo resolve as coisas, não precisa de ajuda, não precisa de nada. Ótimo, então esse tipo de pessoa não precisa de Jesus para se salvar. Então, como é que ele vai encontrar a salvação? Bem, aí também nós não sabemos. Como que a pessoa vai encontrar a salvação dessa forma? Agora, se o demônio está sentado no trono do seu coração, então você obedece ao demônio, serve ao demônio, que é o pecado, que é a maldade, que é fazer o mal aos outros, que é roubar, matar, destruir, enfim, tudo que você sabe que vem do maligno. Agora, se Deus está sentado no trono do seu coração, se Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história,
Bem, então você vai procurar amar, perdoar as pessoas, tendo elas como irmãos. Então você vai viver uma fraternidade, ajudando, colaborando, fazendo o melhor. Entende? Então é nesse sentido que se trata do nosso coração, do nosso interior, da nossa alma. Então quem está à frente, quem está no comando, não é? Nós vemos até muitas vezes nas mensagens aí que vem pelo celular, é Deus no comando. Ó, tudo bem, maravilha, que assim seja, não é? Mas, então estamos falando aqui que a nossa dignidade, a dignidade verdadeira, dignidade real, está em obedecer a Deus. E por essa obediência e por essa dignidade é que seremos julgados. Seremos julgados por qualquer dignidade. Quer dizer, o que eu sou como gente, o que eu faço como um ser humano, o que eu faço como homem ou mulher, o que eu faço? Quem eu sou? O que eu expresso? Então, isso tudo pertence à dignidade minha, a dignidade da minha alma, do meu espírito, que forma o meu caráter, que forma quem eu sou na verdade. Ok? Então, é disso que estamos falando aqui. Por isso, o modo como se concebe a relação entre a liberdade e a lei está ligado intimamente com a interpretação que se atribui à consciência moral. Claro, quer dizer, quanto mais clareza de consciência moral eu tenha, quanto mais a minha consciência moral esteja limpa, lavada pela graça de Deus, então sim, eu vou usar a minha liberdade de acordo com o que Deus quer, não com o que eu quero. Se for com o que eu quero, é aquele assunto. Eu sou dono, estou sentado no trono do meu coração e eu sou o meu rei. Eu mesmo sou o meu salvador. Entende? Se eu fizer o que é a minha vontade. Como diz o próprio Senhor em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 55, ele diz lá: os seus pensamentos não são os meus. O seu modo de agir também não é o meu. Quer dizer, nós temos que estar de acordo com o que o Senhor pensa, não com o que eu penso. Porque o que eu penso não comporta a salvação, não contempla, vamos dizer assim, não contempla a salvação. Porque eu não sou o salvador de mim mesmo. Eu não posso me salvar a mim e não posso salvar a ninguém. Então sim, eu tenho que estar consciente, né? Quer dizer, com a minha consciência aberta, com a minha consciência livre, com a minha consciência iluminada pelo Espírito Santo para entender e apreciar os mandamentos de Deus. E aí sim, eu irei então conseguir aí a salvação no dia do julgamento. No dia do julgamento eu estarei mais limpo diante de Deus, vamos dizer assim, ok? Nesse sentido, as tendências culturais que nós já vimos esses dias, acima indicadas, não é? Que contrapõem e separam entre si a liberdade e a lei e exaltam idolatricamente a liberdade, conduzem a uma interpretação criativa da consciência moral, que se afasta da posição da tradição da igreja e do seu magistério. Então, se eu colocar a liberdade como senhor da minha vida, vamos dizer assim, eu quero ser um homem livre, não quero depender de ninguém, não quero obedecer a ninguém, eu tenho minha liberdade e faço o que eu quero. Bem, isso está. O que você está fazendo? Você está idolatrando a liberdade. Você está colocando a sua liberdade como um senhor absoluto da sua vida, como um Deus da sua vida. Então você está idolatrando esse Deus que se chama liberdade. Por isso que a nossa liberdade, querido irmão, querida irmã, como já ensinamos em dias anteriores, ela está condicionada a Deus. Porque somente obedecendo a Deus eu encontrarei a verdadeira liberdade. Somente buscando a verdade que está em Deus, eu serei verdadeiramente livre. Mas enquanto eu
quiser ser dono da minha vida, eu estarei preso, acorrentado a mim mesmo, ao pecado, à minha liberdade, que não consegue salvar ninguém e nem a mim mesmo. Então, por isso, eu posso fazer desta tal liberdade o meu ídolo, o meu Deus, o meu Senhor absoluto. É isso que o Papa está dizendo aqui. E isso, é claro, que é contrário, afasta completamente, me afasta completamente da posição, da tradição da igreja. O que é a tradição? A tradição é o que vem desde Jesus Cristo até os dias de hoje. Chama-se tradição. Quer dizer, o que um vai passando para o outro, o que um apóstolo vai ensinando o outro. Então essa moral cristã não foi inventada por ninguém. Essa moral cristã não é porque alguns teólogos, ou algum papa, ou algum bispo resolveu criar. Não. Essa tradição Jesus trouxe do céu para nós. Certo? Ele trouxe a interpretação, ele trouxe lá junto com o Pai, quando ele foi falar com Moisés. Então Deus falou com Moisés. Mas claro que Jesus, o Filho estava junto, o Espírito estava junto, evidentemente. Mas então Deus falou com Moisés a lei que é do céu, a lei divina, para o homem seguir. Por isso que se o homem quer entrar no céu, ele tem que obedecer à lei que veio de lá. E não a lei dos homens. A lei dos homens, se obedecer e seguir as leis dos homens, é para esta vida, para este momento. Mas a lei dos homens não me salva, não me faz entrar na posse da vida eterna. Agora, a lei de Deus que veio lá do céu e que saiu do coração de Deus. Então, essa lei eu devo seguir. Por isso que eu tenho que estar, então, acomodado a esta lei de Deus. Eu tenho que estar aí convenientemente preparado para aceitar isso. Segundo a opinião de vários teólogos, diz aqui São João Paulo II, segundo a opinião de vários teólogos, a função da consciência teria sido reduzida, pelo menos num certo período do passado, a uma simples aplicação de normas morais gerais aos casos individuais da vida da pessoa. Ficou reduzida lá em um certo tempo, segundo alguns teólogos. Ficou reduzida. Mas tais normas, dizem, não podem ser capazes de acolher e respeitar toda a irrepetível especificidade de cada um dos atos concretos das pessoas. Podem, de algum modo, contribuir para uma justa avaliação da situação, mas não podem substituir as pessoas quando tomam uma decisão pessoal sobre o modo como comportar-se nos determinados casos particulares. Mais ainda, a crítica acima indicada, a interpretação tradicional da natureza humana e da sua importância para a vida moral, induz alguns autores a afirmarem que estas normas não são tanto um critério objetivo vinculante para os juízos da consciência, como sobretudo uma perspectiva geral que ajuda o homem, numa primeira estimativa, a ordenar a sua vida pessoal e social. Além disso, eles põem em relevo a complexidade típica do fenômeno da consciência. A consciência relaciona-se profundamente com toda a esfera psicológica e afetiva e com os múltiplos influxos do ambiente social e cultural da pessoa. Por outro lado, exalta-se ao máximo o valor da consciência, que o próprio concílio definiu o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Esta voz, diz, induz o homem não tanto a uma observância meticulosa das normas universais, como, sobretudo, a uma assunção criativa e responsável das tarefas pessoais que Deus lhe confia. Ao querer pôr em evidência o caráter criativo da consciência, alguns autores já não chamam os seus atos com o nome de juízos, mas decisões. Só assumindo autonomamente estas decisões é que o homem poderia alcançar a sua maturidade moral. Não falta mesmo quem considere que esse processo de amadurecimento seria dificultado
pela posição demasiado categórica, que em muitas questões morais assume o magistério da Igreja, cujas intervenções seriam causa do despertar de inúteis conflitos de consciência nos fiéis. Bom, então estamos vendo aqui que existem então algumas pessoas, ele citou aqui alguns teólogos, que colocou que a função da consciência teria sido reduzida num certo período do passado a uma simples aplicação de normas morais. Bem, nós não vemos dessa forma. Claro, o Papa aqui vai explicar. Não vê desta forma. Por quê? Porque ficou reduzido a simples obedecer? Não. O obedecer, ele implica em amar, em servir, em estar junto. Sabe? Por exemplo, um filho, quando ele obedece à ordem de uma mãe ou de um pai, ele não está obedecendo simplesmente por obedecer, porque aquilo é uma lei, ele tem que obedecer. Ele obedece porque ele ama a mãe, ama o pai. Ele tem esse vínculo de amor, de carinho, e ele entende muitas vezes contra a vontade dele, até chora às vezes, não é? Mas ele entende depois que a mãe mandou porque é necessário, porque é bom para ele, é bom para ela, para o menino, a menina. Então, porque existe um vínculo maior. Não é simplesmente obedecer por obedecer. Obedecer por obedecer, um cavalo obedece ao comando de uma rédea, de um chicote. Então não é nesse sentido. Então nós não podemos entender que a consciência moral ficou reduzida a simples obedecer. Se for um simples obedecer, a pessoa não encontra a salvação. Não encontra porque ela está ligada no mandamento em si só. Então, mandamento por mandamento. Então, não vou matar porque eu não devo matar. Não vou roubar porque eu não devo roubar. Mas não porque eu quero agradar o meu Senhor, porque eu amo, eu quero compartilhar com ele essa alegria. Então, veja que são coisas diferentes, são coisas distintas. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, para justificar semelhantes posições, alguns propuseram uma espécie de duplo estatuto da verdade moral. Duplo estatuto, quer dizer, existe isso? Não existe, não é? Não pode haver um estatuto duplo. Quer dizer, eu vou seguir 2 estatutos, 2 leis. O próprio Senhor diz, né? Eu não posso ficar com o pé em 2 canoas, porque no momento que elas se afastarem, eu vou cair na água. Não posso servir ao dinheiro e servir a Deus, por exemplo, como é falado no Evangelho. Para além do nível doutrinal e abstrato, seria necessário reconhecer a originalidade de uma certa consideração existencial mais concreta. Esta, tendo em conta as circunstâncias e a situação, poderia legitimamente estabelecer exceções à regra geral, permitindo desta forma cumprir praticamente em boa consciência aquilo que a lei moral qualifica como intrinsecamente mal. Gente, você já pensou nisso? Então, criaram 2 estatutos. Um deles diz que há exceções à regra geral. Deste modo, instala-se em alguns casos uma separação ou até oposição entre a doutrina do preceito válido em geral e a norma da consciência individual, que decidiria de fato, em última instância, o bem e o mal. Sobre esta base, pretende-se estabelecer a legitimidade de soluções chamadas pastorais, contrárias aos ensinamentos do magistério, e justificar uma hermenêutica criadora, segundo a qual a consciência moral não estaria de modo algum obrigada, em todos os casos, por um preceito negativo particular. Então veja, querido irmão, querida irmã, como tem gente que dentro da igreja quer modificar o que Jesus trouxe pronto para nós. Tem pessoas que estão dentro da igreja, bom, de fora nem se diz, né? Porque fora da igreja, então, claro que a pessoa vai querer fazer tudo o que é contrário. Mas tem pessoas dentro da igreja que têm esses tipos de pensamentos. Quer dizer, algo que Deus implantou já lá com Moisés, lá no início da revelação. E depois Jesus confirmou no Sermão da Montanha, mandamento por mandamento. Então existem pessoas que querem modificar.
que querem alterar essas leis divinas. Bom, para se alterar uma lei divina, meu querido irmão, minha querida irmã, tem que ser Deus, primeiramente. Porque se Deus instituiu essas leis, tem que existir um outro Deus que vai destituir essas leis. Por exemplo, Satanás, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, o que ele fez? Deus instituiu normas para Adão e Eva seguirem. Mas ele, se achando que ele era mais do que Deus, ele era maravilhoso quanto Deus, ou até mais do que Deus, o que ele fez? Ele criou um novo mandamento. Ele instituiu um novo mandamento. Quando ele disse para Adão e Eva, não é assim. Quer dizer, se não é assim, é de outro jeito. Então eu vou instituir um novo jeito, um novo mandamento. E instituiu. E o pior de tudo é que Adão e Eva acreditaram nesse falso Deus, que é o demônio, e não acreditaram no verdadeiro e único Deus que deu aí o mandamento para eles. Então, existem pessoas assim? Existem. Pessoas hoje, fora da igreja, dentro da igreja, que querem modificar a moral cristã, dizendo, não, esse tipo de pecado agora não é mais pecado. Ou agora você pode realizar esse pecado numa exceção, ou dependendo da circunstância. Bom, já discutimos isso no nosso último encontro, no caso da morte, inclusive, já citamos vários exemplos. Mas isso faz parte da doutrina. Isso faz parte do que Jesus ensinou. A igreja apenas interpretou. Agora, modificar o que Jesus trouxe, isso nunca a igreja vai fazer. Jamais, jamais. O dia em que a igreja aceitar uma destas coisas, ela deixa de ser a igreja do Senhor Jesus. A que foi instituída por Ele e somente por Ele. Ela deixa de ser a igreja que salva, que cura e que liberta, que tem a plenitude dos sacramentos, que tem todos os meios de salvação dentro dela. Ela deixa de ser tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso que o Papa está aqui alertando. É impossível, olha o que ele está dizendo aqui, é impossível não ver como, nestas posições, é posta em questão a identidade mesma da consciência moral. Face à liberdade do homem e à lei de Deus. É impossível não ver. Apenas o esclarecimento precedente sobre a relação entre a liberdade e a lei, apoiada na verdade, torna possível o discernimento acerca desta interpretação criativa da consciência, essa interpretação que eles fizeram aí. Então, quando que você vai entender o que é falso e o que é verdadeiro? É só colocar sobre a doutrina católica. Você colocou ali, pronto. Você já vê claramente se está certo, se está errado, se é do demônio, se é de Deus, como é que é o negócio. Entende? Querido irmão, querida irmã. Bem, vamos encerrar nosso programa de hoje. Amanhã vamos continuar nesse tema, que ainda vai se estender por vários dias. Amanhã vamos entender, falamos um pouquinho aqui do santuário do homem, né? Quer dizer, o santuário do homem é o seu centro, né? O seu ser, a sua consciência. E amanhã vamos ver o juízo, nosso próximo encontro sobre o juízo da consciência. Vamos fazer nossa oração final, que ele faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia, cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.